Um aviso antes de começar o vídeo. Esse não é o modo mais simples de se fazer câmeras no Game Maker, mas, até hoje, foi o modo mais funcional que eu encontrei. No vídeo anterior, a gente fez os comandos básicos do nosso jogo de plataforma. No tutorial de hoje, a gente vai aprender a fazer uma câmera no Game Maker. Não é uma forma tão simples assim, mas é a mais funcional e a que você mais vai aprender conceitos no Game Maker. Com essa câmera, você vai conseguir mudar a resolução do seu jogo, vai conseguir fazer o seu jogo focar no movimento do seu jogador e focar no seu jogador e não gravar a tela inteira. No final desse tutorial eu vou ensinar você a tirar o estado Pixel Perfect da câmera e também colocar ele de volta, caso você queira. Deixar o seu jogo Pixel Perfect é um passo importante caso você queira dar um ar um pouquinho mais profissional para o seu jogo de pixel art. Ter uma câmera Pixel Perfect não é via de regra, mas na maior parte das vezes deixa o seu jogo com uma carinha um pouquinho melhor. No último tutorial a gente terminou fazendo o pulo do nosso personagem, as colisões e o movimento horizontal dele. Você viu aí no começo qual foi o resultado final. Bom, o passo mais importante agora é a gente criar um objeto de câmera. Agora dentro do objeto da câmera, coloca um Create Event e vamos colocar as seguintes variáveis. Você pode notar que agora a gente tem um carinha na frente do nome das nossas variáveis. Isso daqui vai deixar o acesso das nossas variáveis global, assim como o nome diz. E caso você seja um pouquinho mais avançado no Game Maker, você não vai precisar fazer isso daqui para acessar essas variáveis da câmera. Você vai poder fazer global.cameraWidget, global.cameraHeight e assim por diante. É interessante criar variáveis globais para valores que você quer que sejam acessíveis globalmente, como por exemplo, pontuação do jogador, quantas moedas o jogador tem, quanto de vida que o seu jogador tem, e assim por diante. Bom, agora o que a gente vai colocar aqui nesses valores? A minha sala tem um tamanho de 640 por 360, igual a gente fez no último vídeo. Eu vou fazer a minha câmera ser metade desse valor, porque eu quero que a minha câmera pegue metade desse mapa inteiro. A metade de 640 é 320 e a metade de 360 é 180. E no Window Scale, coloque por agora 2 ou 3, caso você tenha um monitor maior. E agora eu vou escrever o código do nosso Create Event e depois vou passar explicando ele passo a passo. Bom, agora eu vou explicar o que cada uma dessas funções faz. Window Set Size serve para você mudar a resolução da janela do seu jogo. E a continha básica que eu fiz aqui dentro é a largura da minha câmera vezes o tamanho da minha janela, o multiplicador da minha janela, que vai me resultar em 640 por 360. Surface Resize é uma função que a gente vai voltar lá no final do vídeo. Essa função aqui que vai declarar se o nosso jogo é Pixel Perfect ou não. Por enquanto só copia tudo que está escrito aqui. E novamente a gente está passando os valores, Global Camera Widget e Global Camera Height. Esse Display GUI Size serve para você mudar o tamanho da HUD do seu jogo. A gente vai ver isso um pouquinho mais para frente, quando a gente começar a fazer HUD no nosso jogo, para mostrar para o jogador quantas moedas que ele tem, quantas vidas ele tem. Por enquanto, faça o mesmo processo, só copia. Agora a gente vai colocar um Step Event dentro da nossa câmera. Caso você não saiba, se você apertar o botão direito dentro desse modo tela cheia de código do Game Maker, você consegue abrir eventos ou adicionar eventos daqui mesmo. E aqui a gente vai começar a montar os nossos primeiros códigos da nossa câmera em si e não da nossa janela. Essa linha de cima faz a mesma coisa do que o Window Set Size. Só que agora, em vez da gente mudar o tamanho da nossa janela, a gente está mudando o tamanho da nossa câmera. Essa segunda função, Camera Set View Pose, serve para você declarar uma posição para a sua câmera. Por enquanto, vamos deixar 00. Vamos adicionar mais um evento dentro do nosso objeto de câmera e agora vai ser um Other Room Start. Aqui dentro você vai colocar o seguinte código. Essas duas linhas vão habilitar o uso de câmeras dentro da nossa room, da nossa sala.
E por aqui é só isso. E por enquanto nosso objeto de câmera está quase pronto. A gente vai fazer umas pequenas mudanças daqui a pouco para fazer a câmera seguir o nosso jogador. Mas por enquanto só vamos colocar ela dentro da nossa sala. Para fazer isso, eu só arrasto o objeto da câmera para dentro da nossa sala. Você vai perceber que a nossa câmera não tem um sprite, então ela vai ficar esse símbolozinho de interrogação. Agora algo extremamente importante. Bem aqui onde a gente tem o tamanho da nossa sala, a gente tem o Instance Creation Order. Clica aqui e onde está o objeto de câmera, vamos clicar e segurar e jogar lá para cima. Depois de arrastar ela aqui para cima, ela vai ser criada antes de todo mundo. Isso é um pouquinho importante. Como a nossa câmera mexe com questões de resolução, questões de tamanho de tela, é importante a gente colocar ela antes de todo mundo para que o código dela seja executado antes que todo mundo. E se a gente rodar o nosso jogo, vocês vão perceber que ele está um pouquinho estranho. Se você está seguindo todos os passos junto comigo, você vai notar que a sua tela está toda cinza. Vamos voltar aqui no código e entender por que isso está acontecendo. Lembra que eu falei no início do tutorial que eu coloquei o tamanho da minha câmera para metade da minha sala? Bom, agora imagina na sua cabeça duas linhas cortando a nossa sala ao meio. Uma na vertical e uma na horizontal. A gente está renderizando na tela só esse pedaço aqui, e é por isso que está tudo cinza. Se você notar, o cinza que está aqui é o mesmo cinza do nosso fundo. Para resolver isso, a gente vai trabalhar com a posição do nosso jogador e fazer com que a câmera siga a posição dele. Por hora você pode fechar o seu jogo. Um conceito importante que eu preciso explicar antes da gente fazer o movimento da nossa câmera é que 0, 0, a posição Y e X, 0 da nossa câmera é no canto superior esquerdo dela. Eu não vou me aprofundar na parte matemática da coisa. Eu vou ensinar você a fazer, a copiar o código e deixar funcionando. Caso você queira se aprofundar um pouco mais e entender como que esse código funciona e da onde que eu estou tirando ele, é só você ver esse vídeo que está aparecendo aí na tela. Bom, vamos voltar ao código aqui e agora você vai copiar o seguinte código. Esse código aqui vai fazer a nossa câmera seguir o nosso jogador. Vamos dar uma olhada em como isso aqui ficou. E como vocês podem ver, esse é o nosso resultado. Nossa câmera está funcionando perfeitamente. Bom, esse é o conteúdo que você precisa saber. Agora eu vou ensinar você a fazer algumas melhorias, umas pequenas melhorias para deixar isso melhor. A primeira coisa que eu vou fazer é deixar o movimento da câmera um pouco mais suave. Para fazer isso, só copia esse código daqui e eu vou explicando mais para frente. O que esse código vai fazer é interpolar o movimento da câmera. Se você não sabe o que é uma interpolação linear, é só jogar essa palavrinha aqui no Google que você vai entender um pouco melhor. Isso daqui vai fazer a nossa câmera chegar na posição do jogador mais suavemente. Se a gente rodar o nosso jogo agora, você vai perceber que a câmera está bem melhor. Para deixar esse movimento mais rápido, é só você alterar esses dois 0.1 nos dois lerps para algo mais próximo a 1. Vou dar um exemplo com 0.3. E note que agora a nossa câmera está muito mais rápida. Ela chega na posição final muito mais rápido. Bom, se você rodou o seu jogo algumas vezes, você vai perceber que a janela, quando inicia o jogo, ela não está centralizada igual estava antes. Vamos fazer isso. Para centralizar a nossa janela, é só chamar essa função aqui. Você precisa dar um frame de descanso para o Game Maker para ele entender o novo tamanho da janela e centralizar ela corretamente. Para fazer o Game Maker esperar esse um frame, eu vou usar um alarme. É só escrever isso aqui. Agora, adicionar um novo evento, alarme 0, porque eu coloquei 0 aqui dentro, e chamar o Windows Center aqui dentro. Pronto, agora o nosso jogo vai iniciar centralizado. Agora, por fim, eu vou mostrar aquele conceito de o que é Pixel Perfect e como deixar o seu jogo Pixel Perfect ou não Pixel Perfect. Bom, agora eu criei um objeto que fica rodando só para mostrar o conceito de o que é Pixel Perfect, o que não é Pixel Perfect e como fazer ambos.
Na sua direita você está vendo um exemplo de o que é Pixel Perfect. E agora na sua esquerda você está vendo um exemplo de o que não é Pixel Perfect. Bom, agora cabe a você decidir qual das duas formas você acha melhor. Vamos voltar aqui no código da nossa câmera e eu vou te mostrar como fazer o seu jogo renderizar de ambas as formas. Para deixar o seu jogo Pixel Perfect, é só você deixar o código do jeito que estava. E agora, se você quiser deixar o seu jogo não Pixel Perfect, você vai colocar esse código aqui. É basicamente a mesma coisa. A diferença é que agora você está multiplicando pelo tamanho da sua janela o tamanho do seu jogo e como o Game Maker renderiza o seu jogo. Na minha opinião, eu gosto muito mais de jogos que são Pixel Perfect. Então, na maior parte dos casos, ou em 100% deles, eu sempre deixo esse código normal aqui. Bom, mas como eu disse anteriormente, cabe a você escolher. Bom, e o vídeo vai ficando por aqui. Acredito que esse vídeo ficou um pouquinho mais longo porque eu apresentei diversos conceitos. Se você curtiu esse tutorial, me ajuda aqui embaixo, manda para algum amigo que também está aprendendo Game Maker e comenta aí o seu feedback.